Nós vamos, mais uma vez, ao capítulo 13 de Hebreus, pela penúltima vez. Nessa sequência, pelo menos, nós vamos estar aqui nos ocupando do livro de Hebreus. O capítulo 13. Nós ainda vamos ficar, irmãos, basicamente naquele trecho que usamos na semana passada. Capítulo 13, versículo... Vamos ler aqui o versículo 7 a 17. É o mesmo texto da semana passada, mas a gente vai relembrar aqui o que foi lido e depois eu explico. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, te rogamos mais uma vez tua bênção e direção nesse momento que é tão importante para nós, que nós nos deparamos com a tua palavra, Senhor. Purifica nossas mentes e corações, te pedimos, para receber não só airado a tua palavra, pronta a receber os teus ensinos, Senhor, para que eles possam frutificar em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a começar por nós, na explanação da palavra, o Senhor nos dê bom entendimento, bom discernimento, possamos aplicar corretamente, falando pela direção do teu Santo Espírito. E também, sim, Pai, que o Senhor purifica o nosso falar, que possamos falar única e exclusivamente aquilo que é a tua vontade. Abençoe esse tempo que vamos passar aqui, Senhor. Que em tudo o Senhor seja engrandecido, seja glorificado o teu nome e do teu Filho Jesus, pelo qual nós oramos. Amém. Irmãos, na semana passada nós pegamos esse mesmo trecho, mas o enfoque foi um pouquinho diferente do que nós vamos ter hoje. Por quê?
os que estiveram presentes talvez se lembrem, nós focamos mais na questão desse papel destacado aqui nesse trecho dos líderes, dos pastores, que são mencionados no versículo 7 e também no 17, no primeiro e no último que nós lemos. São dois aspectos aqui apresentados. Vamos lembrar que o capítulo 13, especialmente, ele trata daquele assunto, a fé aplicada ao nosso modo de viver. A fé tem que ser uma coisa prática. Amém, irmãos? Fé não é mera teoria. A fé tem que ser levada à prática da nossa vida. É isso que o autor de Hebreus está procurando enfatizar para nós aqui. Depois de demonstrar toda a obra maravilhosa de Cristo, a obra da redenção, a superioridade de Cristo, ele vem mostrando a questão da fé, o quanto a fé moveu e foi importante na vida dos pais, né, dos antepassados. Tudo aquilo como exemplo para nos mostrar certas realidades, e ele busca nos levar aqui à prática, aplicação da fé. Então, nesse enfoque que nós demos, nós pegamos aqui a questão da importância de líderes e bons líderes, não perfeitos líderes. O único perfeito é Cristo, mas de a gente olhar para os nossos líderes, nossos pastores, aquilo que eles ensinaram, a vida deles. Então, tem dois aspectos aqui: olhar para a vida deles, os que vos falaram a palavra de Deus, e olhar e imitar a fé deles, imitar a prática, se mirar em bons exemplos, nos líderes que nós temos tido, que Deus tem colocado na nossa vida. Não devemos pensar única e exclusivamente no pastor da igreja local, embora deva ser incluído, claro, nesse pacote, mas também outros pastores, outros líderes que nós temos tido na vida, que a gente possa se mirar no exemplo deles. No versículo 17, ele fala sobre o aspecto do ensino deles. Sujeitai-vos a eles. Por que a igreja deve se sujeitar ao pastor? Ele não é o dono da igreja, mas se ele está pregando a palavra de Deus, então nós devemos sujeição ao pastor. Amém? Porque nós devemos sujeição à palavra de Deus. Se um pastor não estiver pregando a palavra de Deus, aí nós temos um grave problema. Isso tem que ser contestado. Bom, mas eu não quero remoer o assunto da semana passada. Quem não esteve, vários, né? Semana passada a gente teve várias ausências, mas eu recomendo você que assista. Acho que hoje está indo, né, Vitor? É hoje que a pregação da semana passada saiu no nosso canal. Os irmãos sempre colocam com uma semana depois. Tá? Mas nós ficamos devendo aqui um comentário, uma exploração desses versículos que estão entre os 7 e 17. Né? Um pouquinho. A gente comentou alguma coisa, mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais a isso. Não dava tempo para comentar tudo. Mas, irmãos, além de a gente buscar bons exemplos para alimentar, estimular nossa prática de fé, acima de tudo, está essa questão contida nesse recheio aqui, vamos dizer, esses versículos 8 a 16. Tá? Por quê?
resumindo a ideia, ele trata aqui da nossa identificação com Cristo. Bons exemplos são úteis para nós, sim. Estarmos atentos aos ensinos dos nossos mestres, nossos líderes, é importante, sim, é sumamente necessário. Nós mesmos termos uma busca, uma sede por isso, também é necessário. Mas, acima de tudo, ao cristão, ao crente, é fundamental uma identificação com Cristo. Identificação. O discípulo, ele deve se identificar com seu mestre, com seu Senhor. Nós temos que nos mirar em Cristo, olhar para Ele como o autor e consumador da nossa fé, como nós lemos aqui mesmo em Hebreus, e mais do que isso, nós nos colocarmos para andar junto com Jesus. Irmãos, existe uma crítica que precisa ser feita para a igreja moderna, e a nossa igreja, embora não seja moderninha, né, mas a igreja dos nossos tempos, ela não está andando no mesmo passo de Jesus. Nós estamos andando num outro compasso. E isso deve ser motivo de preocupação para nós atentarmos mais para isso. Nós precisamos nos identificar com Cristo para andar no mesmo compasso que Ele. Buscarmos seguir suas pegadas mesmo. Eu digo isso no aspecto de que nós não temos tido o mesmo despojamento que Cristo teve. Não é verdade? Ah, mas Ele é Deus. Não importa. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Falta despojamento dos crentes. O que é despojamento? É se despojar, se despir do velho homem, é deixar certas coisas fora da nossa vida. É onde a carnalidade tem entrado nas igrejas. É onde o mundanismo tem entrado nas igrejas. Então, a gente precisa estar muito atento, irmãos. E nós estamos falando, não é só da liturgia do culto, nós estamos falando do assunto aqui, a fé aplicada ao viver diário. Como que é o teu viver diário? Olha para mim. Olha aqui. Olha, eu quero ver a cara de vocês. Como é o seu viver diário? O seu viver é um viver cristão? Jesus poderia estar ao seu lado, te acompanhando em tudo que você está fazendo? Nós precisamos, irmãos, ter essa identificação com Cristo de uma maneira que não seja constrangedor o nosso modo de viver. É constrangedor para nós mesmos, vergonhoso para nós, a forma que nós estamos vivendo. Se nós vivemos para Cristo, será que nós estamos mesmo vivendo para Cristo? Para aquele que deu sua vida por nós? Nesse texto, ele fala de algumas coisas que são necessárias. Despojamento, requer despojamento. Tem que ficar fora. Ele usa de uma figura, vamos dizer assim, esse trecho ele é doutrinário e é poético. E é prático. Ele é tríplice.
Tá? Ele é doutrinário porque ele mostra uma base para aquilo que ele vai mostrar. Ele é poético porque ele usa de figuras, de palavras figuradas aqui para representar, aí a gente entra no outro aspecto, uma coisa prática para nós. Então, ele fala de alguma coisa que era feita lá no Antigo Testamento, para então demonstrar que isso tinha uma relação para retratar alguma coisa a respeito de Cristo. E isso que é demonstrado em Cristo tem que ter um efeito prático em nós, na nossa identificação com Ele. É por isso que ele começa, por assim dizer, esse trecho, no versículo 8, quando ele vai dizer isso, a primeira coisa que ele menciona é: Jesus não muda. Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Mas, na verdade, aqui já começa uma coisa figurada, irmãos. A gente sabe que Jesus, sendo Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo. Mas, na verdade, ele está se referindo ao próprio Evangelho, que é encarnado em Jesus. A palavra de Deus, ela não muda. E ele vai demonstrar isso, esse raciocínio, nos versículos seguintes. Por que ele está dizendo isso? Bom, nós tivemos épocas, né, na época da lei, haviam ali rituais diferentes que hoje não é mais necessário fazer, cumprir. Nós temos um contexto diferente, isso é inegável. Nós não estamos no mesmo contexto do Antigo Testamento, concordam? Nós não estamos vivendo a mesma realidade deles. Nós não somos judeus, né, israelitas, não somos descendentes de sangue de Abraão, pelo menos a que a gente saiba, somos filhos na fé, mas nós não vivemos naquele tempo, naquele lugar, o nosso contexto é outro. Mas isso não faz o evangelho ser outro, ser diferente. Você tem um peixe nadando nas águas e ele vai nadando. As águas por onde ele passa podem ser diferentes, mas o peixe é o mesmo. Nós estamos vivendo um outro tempo, um outro contexto. Eras, vamos dizer assim, se passaram. Tempos, a idade medieval, né, já passou, nós passamos por ela, a igreja atravessou aquela época, a idade antiga. Historicamente, muitas coisas aconteceram, o mundo se reformou, as coisas que são previstas têm se mostrado verdadeiras, né? Estão previstas na palavra de Deus, elas se mostram verdadeiras porque a gente vê o pecado que já existia, mas o pecado se multiplicando. Nós vamos vendo uma série de coisas que a Bíblia menciona e elas vão acontecendo. Os governos, os reinos se passando. Mas a palavra de Deus não muda. O tempo passa, são outros tempos, mas a Bíblia não precisa ser revista, reescrita, reinterpretada, não.
Nós simplesmente temos que entender ela e aplicar dentro do nosso contexto diário. Ele fala aqui, no versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. O que nós mais vemos são muitas doutrinas sendo inventadas. E algumas estranhas em todo sentido. Estranhas até no sentido de que a gente diz de esquisitas, né? Mas o que ele diz aqui? Muitas invenções. Cuidado. Não se deixe cercar por modernismos, por coisas que vão surgindo. Ah, não, agora é diferente. Agora nós temos um outro ensino. Toma cuidado com essas coisas. Várias doutrinas. Olha, se a gente for observar, irmãos, biblicamente falando, não são muitas doutrinas que nós temos. Algumas são derivadas umas das outras, né? Nós temos que ter um entendimento a respeito da pessoa de Deus, da autenticidade da palavra de Deus, da nossa condição, a criação, queda do homem, o pecado, a salvação, e com isso a igreja, o papel da igreja. Basicamente as coisas se resumem nisso, no nosso arrependimento diante desse Deus puro, santo e verdadeiro, nossa sujeição a Ele, nossa fé depositada no sacrifício redentor do Filho dele e nosso serviço a Ele em uma vida de santidade. Acabou. Então, a gente se reúne para ler a Bíblia. Não precisamos de novas profecias, novos livros, inventar coisa nova. A gente comentou um pouco sobre isso na semana passada, essa sede por novidades, que é muito perigosa para nós. Mas, se vocês observarem, junto a todas as cartas, por exemplo, que Paulo escreveu, já observou que ele se repete muitas vezes? Mudam palavras, muda a forma que ele escreveu, mas os ensinamentos dele são os mesmos. Para os romanos, para os efésios. Às vezes ele aborda mais um assunto do que outro. Vamos dizer, a carta aos romanos é uma carta que expõe o evangelho assim de uma maneira completa. Mas se você pegar o conteúdo de Romanos, está lá em Efésios, resumido, mas está lá. Observa isso. São os mesmos ensinos. E quando a gente fala doutrina é isso, é ensino. Paulo era repetitivo. A Bíblia é repetitiva. E nós precisamos disso. Porque nós temos uma grande dificuldade em assimilar e nos apegarmos às verdades de Deus. Então, nós somos lembrados aqui de tomar cuidado de não permitir, não descuidar que nós sejamos levados por essa onda de doutrinas, de várias doutrinas e de doutrinas estranhas à própria palavra de Deus, doutrinas diferentes que nós não temos aqui. Olha, veja bem, dentro do catolicismo, eles têm um bocado de doutrinas estranhas. Estranhas a quê? Estranhas à Bíblia. Basicamente, apesar de ter aqueles livros apócrifos ali, mas basicamente a Bíblia que eles têm é a mesma que nós temos.
Os ensinos do Novo Testamento são os mesmos, mas o que acontece? Para introduzir certas doutrinas, missa de sétimo dia, reza aos santos, devoção aos santos, às imagens, e por aí vai. São tantas coisas que não convém nem mencionar. Estou falando das mais básicas ali. Mas de onde sai isso? Ah, não, é da tradição. Tradição oral. Quem pode assegurar esses ensinos? Se eles não fazem parte, se eles não constam daquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia. Doutrinas estranhas à palavra de Deus, doutrinas estranhas às Escrituras. Você não encontra, de Gênesis a Apocalipse não tem isso, mas alguém aparece de alguma maneira dizendo, ou em forma de tradição, ou de profecia, ou de uma necessidade de reescritura, de revisão da Bíblia. Então, olha, essas coisas têm que ser postas fora, nós temos que ter cuidado. Jesus não mudou, ele deixou o ensino, deixou seus apóstolos e deu ordem a eles de pregar, e o que eles pregaram foi transposto para as escrituras que compõem o Novo Testamento, e é o que nós temos de ensino deles. Os ensinos dos apóstolos é o ensino de Jesus. E é nisso que nós temos que ficar, se nós queremos andar em Cristo. Ele diz aqui na sequência no versículo 9, depois de nos prevenir de não nos deixarmos levar em redor por essas doutrinas várias e estranhas, ele diz, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Essas coisas, ele diz, se mostram inúteis. Nós precisamos que o coração se fortifique com graça. O que é graça? Todo mundo aqui sabe o significado dessa palavra. Bem, né? O que é? Graça é favor imerecido. Mas, no contexto bíblico, graça, sim, é um favor imerecido, mas é bem específico. É o favor imerecido por quem? Por nós. Nós não merecemos. Mas quem fez o favor? Deus, exatamente. Então é bem específico. Ele está falando disso. É importante, é bom que o nosso coração se fortifique com aquilo que vem de Deus, o favor de Deus. Deus não nos daria certas coisas em que nós ficássemos dependentes de outros homens. Por isso, ele, através do Espírito Santo, inspirou esses homens para nos deixar por escrito. A Bíblia é um tesouro precioso que nós temos. De verdade, irmãos, reflitam isso. Até no cuidado que nós temos com esse livro, tá? Fisicamente falando, considera isso. Não jogue sua Bíblia. Uma coisa que eu detesto aqui, a gente tira as cadeiras por fazer uma crítica. Às vezes alguém até faz, nem é o dono da Bíblia. Mas tem gente que pega a Bíblia e põe lá no chão, joga ela lá, correndo o risco de alguém passar e pisar nela. Pensa bem, é um livro. É um livro. Mas esse livro é especial, gente. Pensa nisso. Considera, tenha respeito pela Bíblia. Amém? Tenha respeito, reverencie a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Esse livro não é um livro qualquer. Começa
pela nossa consideração por ele. Olha, uma coisa que me deixa, né, já aconteceu, acho que uma ou duas vezes, de eu esquecer a Bíblia em algum lugar. Na igreja, geralmente, né? Acho que em Betel eu esqueci uma vez. Isso me deixa preocupado, eu fico ansioso para pegar ela de volta. Eu tenho outras, mas essa aqui que eu uso, eu me sinto bem com ela ao meu lado. É lógico que isso vai muito além, não é assim, idolatrar a matéria aqui, não, irmãos. Estou falando de reverência, respeito à palavra de Deus por causa do conteúdo dela. E isso, lógico que tem que se mostrar além na nossa reverência a ela, na obediência aos ensinos. A gente se submeter à palavra de Deus com alegria. Eu estou diante da palavra do Criador, do meu Redentor, do Senhor do Universo. Ele ordenou que isso fosse escrito por minha causa. Amém? Como nós somos frios com isso. Bom, mas o assunto aqui vai evoluindo. Ele quis dizer, não se deixem levar por doutrinas estranhas. Nós temos uma palavra firme, fiel. Assim como Jesus é firme e fiel, os ensinos dele são firmes e fiéis. E nós vemos os ensinos de Jesus não a partir dos evangelhos no Novo Testamento. Nós vemos os ensinos a respeito de Jesus, os ensinos de Jesus, desde o início, desde o Antigo Testamento. Então, ele se apega aqui a um fato em particular. Tá? E é onde ele vai usar essa ilustração do Antigo Testamento. Mas antes ele faz uma referência a isso com uma frase importante no versículo 10, irmãos. Temos um altar, não é os judeus têm um altar, mas nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Sabe quem são os que servem ao tabernáculo? Ele está fazendo uma linguagem que ele diz, é poético, ele está se referindo a nós. Ele não, é lógico que ele está usando uma figura. Quem é que servia ao tabernáculo lá no Antigo Testamento? Os judeus sacerdotes ali, né? Os levitas. Eles serviam ali ao tabernáculo. Mas o Novo Testamento revela um novo tipo de sacerdócio. Nós não dependemos mais de um sacerdote humano. Em Cristo, todos nós somos feitos sacerdotes. O cristianismo mostra um sacerdócio direto. Nós não dependemos de um padre, de um sacerdote, de um pastor. Nós temos passagem livre, acesso direto ao Pai, por Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, ele usa essa figura de aqueles que servem ao tabernáculo, ele está fazendo uma referência àquela figura dos sacerdotes do Antigo Testamento, mas ele está falando dos crentes, né? Os cristãos, para quem ele está escrevendo e, lógico, para nós também. Mas ele fala que existe um altar de que nós não temos direito de comer. Por quê? Existia, dentro dos rituais, né, a gente tem que lembrar como funcionava aquilo. Tinha diversos tipos de sacrifícios que eram trazidos, ofertas, e tinha parte que era queimada no altar, ali
dentro do tabernáculo. Tinha alguns sacrifícios que uma parte era retirada para sustento dos levitas, né? Eles viviam disso. Mas existiam alguns sacrifícios que eles não podiam comer. E que, na verdade, nem eram queimados ali no altar. Diferente. E é disso que ele fala em seguida. Mas é importante que a gente entenda aqui onde é que ele está entrando, em que terreno ele está entrando aqui, irmãos. Ele está falando de certas coisas que não convêm a nós. Nós temos um altar de que nós não devemos participar, ou seja, tem certas coisas que nós não devemos tomar parte, não é para nós. E no versículo 11, então, ele vai explicando por quê. Olha, ele começa com um porquê. Quando você começa com um porquê, é porque você vai explicar aquilo que você disse antes. Certo? Eu falo uma coisa para vocês, então eu vou explicar por que é que eu falei isso. Aí eu começo a explicar. É porque isso, assim, assim, assim. Então, ele fez uma afirmação primeiro. Irmãos, nós temos um altar do qual aqueles que servem ao tabernáculo não têm direito de comer. Não devem fazê-lo. E ele passa a explicar então, versículo 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Então aqui ele pega aquela parte doutrinária e usando aquilo, depois ele vai explicar que isso tem uma relação com Jesus. E, por consequência, se está relacionado a Jesus, está relacionado a nós. Mas ele fala aqui daqueles sacrifícios que eram trazidos pelo pecado. Note, a gente precisa tomar cuidado com a leitura desse versículo. Tem uma questão lógica até, mas o respeito às vírgulas aqui no português ajudam a gente a entender. Porque os corpos dos animais, às vezes a gente lê assim, né? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido, dá a impressão que é o pecado que trouxe os corpos dos animais. Não é isso, né? Aqueles animais, os corpos deles foram trazidos por causa do pecado. Ele está falando aqui daqueles sacrifícios que são feitos pelo pecado, de purificação. Lembra? Tinha aqueles sacrifícios anuais que eram feitos para purificação, primeiro do sacerdote, para purificação do povo. Ele trata daquele sacrifício que foi feito inicialmente para consagração dos sacerdotes. A referência que aparece na minha Bíblia aqui, de Êxodo 29:14, fala desse sacrifício, mas tem outros trechos que explicam ainda mais. Mas é interessante a gente observar isso, que esses sacrifícios, eles não eram queimados lá. Essa parte do sacrifício era levada para fora do arraial, para fora do acampamento deles. Um sacerdote era enviado, era levado para fora, né? Ele levava esse sacrifício, ele ia queimar lá fora. Porque sendo alguma coisa feita especificamente pelo pecado, isso não deveria ser queimado para exalar um perfume agradável a Deus. Ele está falando aqui de coisas
desagradáveis. Isso representava aquilo que Jesus fez. Aí nós passamos a questão prática, o que isso ensinava. No versículo 12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então ele também foi para fora do arraial. Jesus foi sacrificado fora da porta. Está fazendo referência aqui ao fato de que Jesus foi sacrificado fora da cidade de Jerusalém. É interessante a gente observar aqui, irmãos. Jesus, na semana que antecedeu a morte dele, ele chegou lá em Jerusalém. Vocês lembram como é que ele chegou lá? Como? Assentado num jumento, mas o que acontecia? Ele veio num jumentinho, sentado, sendo trazido, e o que o povo fez? Ele foi aclamado como rei. Então nós somos levados a pensar, Jesus era digno de se assentar ali como rei? Era. Mas ele não mudou os planos. Falou, olha, bom, esse povo está me aclamando como rei, então nós vamos criar um atalho aqui. A gente falou várias vezes sobre a questão de fé, não criar atalhos, né? É a gente cumprir aquilo que tem que ser cumprido, é fazer aquilo que tem que ser feito. Jesus, com certeza, nem cogitou de fazer isso, de mudar os planos e já se assentar ali como rei. O povo me aclamou. Ele estava em Jerusalém mesmo, aclamado pelo povo. Não, ele tinha uma obra a ser feita. Antes de ser realmente efetivado, como ele foi louvado, né? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ser abençoado como rei. Em lugar disso, primeiro ele precisava ser amaldiçoado. Jesus se fez maldito. Ele trocou o trono pela cruz, a coroa pela cruz. Ele trocou a glória por um sacrifício. Irmãos, é aqui que o autor se apega para falar sobre a nossa identificação com Cristo e o despojamento. Jesus fez aquilo que precisava ser feito para santificar o povo. Semelhantemente àquilo que era feito, aquele sacrifício, aquela oferta que ia ser queimada lá fora do arraial, Jesus precisou ser posto fora de Jerusalém e ser morto lá do lado de fora. Naquele monte, o Gólgota. E aqui no versículo 13, aí ele passa a parte prática. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aqui não é sair a ele para ter uma confrontação com ele, é sair a ele, estejamos junto com ele. É nisso que nós vemos, irmãos, a identificação. Saiamos, pois, a ele, estejamos junto, acompanhemos ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Assim como nós vemos aqueles sacrifícios, assim como nós vemos Jesus no Gólgota, é preciso que nós estejamos também nos despojando, irmãos. Ele está falando aqui de santificação. A fé requer santificação. Jesus foi vituperado, ele foi humilhado
E nós devemos levar isso também. Jesus foi zombado, debochado. Ah, você é o rei dos judeus? Então toma aí uma coroa de espinhos. Você é o rei? Ah, vamos lá, um rei tem poder. Então nós te esbofeteamos, você não faz nada. Cadê seu poder? Você diz que é o filho de Deus? Desce da cruz aí, então. Você é o rei dos judeus? Tá bom, nós vamos escrever isso aqui na sua cruz, tá? A sua condenação aqui. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Por que foi colocado isso? Porque Nazaré era tido como um lugar desprezado, né? Desprezível, até entre os judeus. Pode vir alguma coisa de bom lá de Nazaré? Tudo para humilhar Jesus. Ele diz, a gente não deve ter vergonha dele, não. A gente não deve ter vergonha de usar o nome de Jesus. A gente não deve ter vergonha de seguir o que ele ensinou. A gente não deve ter vergonha de fazer as coisas que ele ensinou, não só de boca, mas de prática. Nós temos que estar com Cristo. Viver com ele. E estar disposto a sofrer com ele. Que tipo de sacrifício, de sofrimento nós temos nos sujeitado por Cristo? O que é que a gente tem se despojado? Olha, irmãos, o que a gente mais vê crentes hoje, não abrirem mão do seu conforto, não abrirem mão de seus caprichos. Sabe que pela palavra de Deus tem certas coisas que não deveriam estar ali. Aquele negócio que Paulo diz, né? É lícito, mas não convém. É lícito, mas não edifica. Ah, não edifica, não convém, mas eu vou fazer assim mesmo porque eu gosto. Crentes que não estão nem aí em agradar a Deus. Estão mais preocupados em fazer sua própria vontade. Sabe, a gente beira a viver, muitas vezes, como qualquer pessoa do mundo. Então a gente vê isso nos nossos comportamentos, na nossa fala, na nossa vestimenta. É vergonhoso, muitas vezes. O comportamento, nós estamos falando de vida prática. É vergonhoso, muitas vezes, o comportamento dos crentes. Isso não é sair junto a Cristo, fora do arraial, levando vitupério, não. Nós temos que olhar para nós mesmos, irmãos. Nós temos que olhar para nós. Com rigor, com severidade. Nós estamos sacrificando alguma coisa por amor a Cristo, por nos identificarmos com Ele. Quando se fala de sacrifício, Jesus é o parâmetro perfeito. Ele se despojou de tudo que poderia ter de maior. Ele não teve nenhuma vaidade, nenhum orgulho, nenhuma preguiça. Nada. Agora, quanto é que a gente se identifica com Cristo? Ah, porque eu sou batista, eu sou batizado, eu vou na igreja todo domingo, quase todo domingo, quase todo culto.
Sabe? Será que é só isso? Nosso viver diário, como é que está? Temos que olhar isso. Quando a gente olha para dentro de si, precisamos nos espelhar na palavra de Deus. Não é olhar para o outro irmão, nem da mesma igreja. Não é olhar para algum crente que você conhece por aí. Se tiver bons exemplos para ser seguido, amém. Como é que eu vejo se é um bom exemplo? Né? Nós falamos aqui de imitar a fé dos próprios líderes, dos pastores e tal. Eu vejo se alguém é um bom exemplo se ele vive a palavra de Deus. Amém? Esse é um bom exemplo para seguir. Ele segue a palavra de Deus? Amém. Esse é um estímulo para mim. Eu quero viver como ele. Eu quero ser como ele. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, porque ele procurava viver isso. O que não pode é a gente ter uma vida de acomodação ao mundo, simplesmente fazendo com frequência ou quase sempre aquilo que atende aos nossos próprios caprichos, à nossa própria carne, sem se preocupar, sem nunca se despojar de nada, sem sacrifícios. Jesus é a nossa Páscoa. Isso é dito no sentido de que ele é o nosso sacrifício, o nosso cordeiro pascal, é aquele que foi entregue por nós. Se nós nos identificarmos com ele, nós vamos ver necessidade de uma vida de sacrifício também. De coisas que têm que ficar fora, têm que ser levadas para fora. Isso aqui não pode ter parte. Isso aqui vai ser queimado lá fora. Por quê? Aquilo era queimado lá fora, não era jogado simplesmente, era queimado. Quando você queima uma coisa, é para deteriorar ela, é para destruir ela. Então, aquele sacrifício demonstrava assim, o pecado sendo destruído. E Jesus foi para fora do arraial para destruir o pecado. Então, ele destrói o pecado no sentido, né, o nosso pecado, nós que cremos nele, ele destrói o pecado para nós porque não há mais condenação. Mas ele destrói também o pecado, é isso que ele quer efetivar na vida dos seus, na questão da nossa santificação, a nossa identificação com ele. Eu quero ser como o meu Senhor. Então, essa é a grande chamada aqui do autor de Hebreus. Versículo 15, ele diz: portanto, então aqui nós temos uma conclusão, né? Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. E aí ele explica, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. As consequências. Alguém que confessa a Jesus, quais são os frutos que devem vir disso? Irmãos, uma coisa que me preocupa, eu tenho receio, uma coisa que Jesus condenou demais, ali aqueles mestres de Israel. Ele usa com frequência uma expressão, hipócritas. Já leu isso? Já leu? Hipócritas. Sabe? Uma coisa que eu tenho receio com relação a mim é de agir com hipocrisia. A gente pregar uma coisa, proclamar uma coisa e viver outra.
E a gente vê muita hipocrisia no meio cristão. Muita hipocrisia. E isso é retratado nessa questão. Aquele que confessa o nome de Jesus, o que é isso? É dizer, eu sou dele. Você é de Cristo? Você é de Jesus? Diga amém, então. Nossa, eu vou pregar o evangelho aqui, irmãos, porque tem poucos salvos. Ou será que eu estou tão surdo assim? Diz amém aí. Você é realmente de Jesus? Melhorou. Eu não vou forçar vocês. Confessa o nome de Jesus. Espero que você possa estar sendo talvez tímido de falar, mas que seu coração esteja gritando isso. Eu sou dele. Mas, irmãos, a gente deve lembrar disso, de que se eu sou de Jesus, minha vida deve mostrar isso. Não por uma obrigação, mas por prazer, porque realmente o nosso desejo é ser do agrado dele, é ser como ele. Atender à vontade do Pai, desejo, a ordem do Pai. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aquela ordem é para nós. Ouça o que ele ensinou. Faça aquilo. Viva do jeito que ele ensinou e do jeito que ele viveu. No versículo 16 ele complementa, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ele trata isso como sacrifício, oferta a Deus. Sacrifício não é aquela coisa que é feita assim, pesarosamente. Não necessariamente. Sacrifício tem a conotação de oferta. Oferecer a Deus. Às vezes pode ter um custo para nós, né? É sacrifício nesse aspecto. Uma oferta financeira. Por que nós chamamos de oferta aquilo que nós trazemos de dinheiro para a obra de Deus? Porque nós estamos tirando, né, da nossa conta ali, que talvez eu pudesse comprar alguma coisa, fazer algumas coisas. Estou oferecendo a Deus. Que isso seja útil na obra de Deus, eu contribuo com alegria. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Mas isso não se resume, né? É tido como uma oferta, um sacrifício. As coisas que a gente faz, até relacionado aqui aos outros, ele retoma, na verdade, uma coisa que ele abordou nos primeiros versículos desse capítulo, a gente estudou algumas semanas atrás, né? A beneficência, fazer o bem ao próximo, aos outros. Não devemos esquecer disso. Não é só nossa vida devocional, eu e Deus. Deus se agrada da nossa devoção. Deus se agrada quando você ora. Deus se agrada quando você canta hino de louvor a Ele. Deus se agrada quando você pega a Bíblia para ler. Deus se agrada quando você prega o Evangelho para alguém. Sim, Deus se agrada dessas coisas. Deus se agrada igualmente, né? Também quando nós fazemos o bem, a beneficência aos outros, ao nosso próximo. E a comunicação é tornar comum, é socorrer, ajudar. Isso agrada a Deus também. Ele faz esse lembrete, não é só essa coisa, né? Você é tão santo, só você ali. Tem uma visão muito errada, né, de santidade que cercou a Idade Média, ainda hoje tem seus reflexos, os monastérios. A pessoa, para ser santa, então, ela, para se isolar do mundo, ela vai lá e se fecha, e ela se fecha lá num ambiente, num lugar onde ela se isenta de todas as coisas do mundo para ser santa.
Ele fica ali em oração, tanta coisa. Mas que bem ele faz ao mundo? Que bem ele faz às outras pessoas? Nada. Porque ele está isolado do mundo. Não é esse tipo de santidade que Deus quer de nós. Não é só eu me fechar em casa, no meu escritório, e eu ter uma vida de consagração. Tem esse momento, né? Se você quiser jejuar, orar, ler, meditar ali, olha, isso vai ser agradável a Deus, talvez vai ser bom. Mas se você ficar só ali, isso deixa de ser agradável, porque tem outras coisas que precisam ser feitas. Então nós somos lembrados disso. Jesus veio ao mundo para fazer bem ao mundo. Ele veio para salvar pecadores. Jesus nos ensinou a fazer o bem, material e espiritualmente. Então não se esqueça dessas coisas. Assim, irmãos, nós temos que nos identificar com Cristo, sair fora do arraial, nos sacrificarmos, sermos humilhados se for preciso, junto com Ele. Não tenha vergonha de ser como seu Senhor. Que dos nossos lábios proceda a honra verdadeira, não hipócrita, não da boca para fora, não professar uma coisa e viver outra. Tem uma coisa muito maravilhosa na Bíblia. Ela diz que Deus amou o mundo. Mas não ficou só na teoria, né? Deus amou o mundo de tal forma que ele agiu. Ele não ficou dizendo, e aí, como é que é? Vocês não vão vir, vocês não vão mudar, não? O amor dele foi tanto que ele tomou a iniciativa. Ele amou de tal maneira que ele agiu. Ele nos deu seu Filho unigênito. Deus não é hipócrita. E os filhos dele também não devem ser. Nós temos que ter, irmãos, uma profunda identificação com o nosso Senhor Jesus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Entende isso? Isso vai fazer toda a diferença na tua vida cristã.